Boa tarde, pessoal da bancada, Peterson, Priscila, o pessoal da equipe, Fernanda, todo mundo, Cauã, Yarley, todo mundo, a galera que faz acontecer aqui na TV Diário do Sertão. Boa tarde para você que nos assiste na TV Diário do Sertão e também que nos ouve na nossa rede de rádios. Olha, Peterson, Priscila, provavelmente na próxima semana vai para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um projeto de lei que vai dar muito o que falar. Embora já tenha sido aprovado na Câmara, né? Que é o novo Código Eleitoral Brasileiro que, de acordo com o relator, consolida, reúne numa só lei as 7 leis que atualmente regem as questões eleitorais e partidárias. É um código bastante extenso e a questão é que tem pontos aí que vai dar o que falar, como, por exemplo, a questão de reeleição e inelegibilidade. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator do novo código, ele deve apresentar o relatório até a próxima semana, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, após reunião de líderes na presidência do Senado. Durante o encontro, Castro detalhou os principais pontos do projeto de lei complementar 112/2021, já aprovado na Câmara dos Deputados. De acordo com o parlamentar, o novo Código Eleitoral tem quase 900 artigos e consolida em um só texto 7 leis eleitorais e partidárias em vigor. Após a reunião de líderes, Castro concedeu uma entrevista coletiva em que destacou os pontos mais relevantes do relatório, entre eles temas como inelegibilidade e desincompatibilização de candidatos, sobras de vagas em eleições proporcionais e prestação de contas, além, claro, da questão da reeleição. O relator disse ainda que apresentará 3 propostas de emenda à Constituição, as PECs, que acabam com a reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. As matérias estabelecem mandatos de 5 anos para todos os cargos eletivos, exceto senadores, que teriam 10 anos de mandato. A diferença entre os textos é a ocorrência ou não de coincidência nas eleições gerais e municipais. Com relação à inelegibilidade, por exemplo, Marcelo Castro explica que o novo código uniformiza o prazo de inelegibilidade de qualquer candidato que for punido por cometer crime eleitoral. Ele disse o seguinte: passamos a contar o prazo a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Quem se tornou inelegível está inelegível por 8 anos e passará 2 pleitos sem disputar eleição. Se concorreu a um cargo em eleições gerais, vai passar 2 eleições gerais fora do pleito. Se concorreu em eleição municipal, vai passar 2 eleições municipais fora da disputa, foi o que falou o senador. Com relação ao fim da reeleição para cargos do Executivo, Castro disse o seguinte: estamos apresentando 3 PECs para medir a posição dos senadores. É claro que só uma será aprovada, mas todas as 3 põem fim à reeleição de prefeito, governador e presidente da República. As 3 também colocam um mandato de 5 anos para todos, explicou o relator. O senador também falou sobre outros pontos na nova legislação eleitoral, como o trânsito em julgado, o caso Selma Arruda, desincompatibilização, quarentena, sobras eleitorais, prestação de contas, mandato de senador, entre outros. Esses pontos vocês podem ver na nossa matéria, que vai estar postada no Portal Diário e no Diário do Sertão. A gente vai colocar agora um trechinho do senador Marcelo Castro, relator do novo Código Eleitoral Brasileiro, falando rapidamente sobre a reunião que ele teve com os líderes partidários e falando um pouco sobre a questão da reeleição, que é um ponto que vai ter bastante discussão. A gente volta amanhã, aliás, a gente volta na próxima semana, a partir da segunda-feira, com mais informações. Um bom fim de semana para todo mundo, saúde, paz e juízo. Nós fizemos hoje uma exposição para os líderes aqui no Senado Federal sobre as modificações que nós estamos fazendo sobre o Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara em 2021 e que tramita esse tempo todo aqui no Senado. E eu sou o relator. E também falamos sobre umas PECs que nós vamos apresentar para pôr fim à reeleição
de cargos executivos, de prefeito, governador e presidente da República. E esse código que foi aprovado na Câmara, ele faz uma consolidação de toda a legislação eleitoral e partidária que tem no Brasil. São 7 leis que são consolidadas numa só. Hoje, quando uma pessoa quer uma informação sobre a legislação eleitoral, ele tem que procurar e saber onde procurar em 7 leis. Se o código for aprovado, promulgado, sancionado, publicado, nós teremos uma única lei tratando de toda a legislação eleitoral e partidária. Então, na prática, o que nós estamos fazendo é uma consolidação de toda a legislação eleitoral brasileira e partidária. E são 898 artigos. É um código muito extenso, muito amplo. O meu parecer são mais de 150 páginas. Então, vocês vejam a dificuldade que eu tenho para falar sobre o parecer. Então, eu enumerei alguns pontos que eu julguei mais relevantes para passar para os líderes partidários e que eu vou passar aqui de uma maneira rápida para vocês.